pessoas se afundarem. Quem se importa? Quem se importa se elas se afogarem? Por que tanta indiferença com o mundo perdido? Não feche os seus olhos fingindo ser um cristão. Você não vê as pessoas se afundarem. Quem se importa? Quem se importa se elas se afogarem? Por que tanta indiferença com o mundo perdido? Não feche os teus olhos fingindo ser um cristão. Oh, me abençoe, é tudo que sempre ouço. Não há lágrimas, não há dor, nem mesmo um clamor. Mas ele chora, ele sangra, ele clama por ti. E você só se importa em participar de um mover. Você não vê, é pecado. Ele traz pessoas à sua porta, mas você não se importa. Dá um sorriso e diz: vá em paz, Deus te abençoe. E os céus então choram, pois Jesus veio a ti e você o abandonou. Se renda, se entregue, não resista ao chamado. Olha a miséria, ouça o clamor, por que não obedecer? Deus te chama e é você, mas como Jonas você foge. Te ordenou a pregar, mas só guardas pra você. Oh, você não vê que é pecado? O mundo dorme nas trevas, a igreja não luta, pois dorme na luz. Como pode ser tão morto depois de receber tanto? Jesus se levantou dos mortos. Levante-se da sua cama. Oh. Jesus ressuscitou dos mortos. Vamos, levante-se da sua cama. Te usarei pra minha glória. Te santifique, se separe. É tempo de santidade. Oh, oh, se levante. Oh, oh Deus, nós nos arrependemos, Senhor, por nosso egoísmo. Oh, Senhor, leva-nos às nações, Pai. Oh Deus, perdoa porque nós temos sido tão egoístas, Senhor. Oh, queremos guardar menos para nós e dar mais prestações, Senhor. Desperta, igreja, desperta, geração profética. Levanta-te, igreja. Oh Brasil, a hora é chegada. A hora é chegada. Ele te escolheu, Brasil. Ele te escolheu, igreja brasileira, para ser uma luz entre as nações. Para ser uma luz entre as nações. Não fique parada, não fique quieta. Não olhe pra você. Pare de olhar só pra você. Chegou
olhar só pra você, igreja. Pare de querer os bens, pare de querer as coisas materiais, pare de querer a fama, pare de buscar o reconhecimento, igreja. Chegou o momento de você olhar para os perdidos. Chegou o momento de você alcançar a África. Chegou o momento de você alcançar Cuba. Chegou o momento de você se deitar pela Índia e se envolver e alcançar. Esse é o seu tempo, Brasil. Esse é o seu tempo. Não olhe pra você, não olhe pros templos. Pare de querer construir grandes. Graça e paz. Privilégio muito grande estar com vocês. Eu gostaria de convidá-los e convidá-las a abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Bom, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que a cruz, em primeiro lugar, foi um grande ato de amor de Deus. Ele mandou o seu Filho morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Portanto, não houve da nossa parte nenhuma manifestação em direção a Deus. Não havia nada em nós que pudesse convencer a Deus de que deveria sacrificar-se por nós. Ele o fez por amor, por misericórdia, e o ato extraordinário de amor de Deus é demonstrado na cruz do Calvário. E o apóstolo nos diz que, como resultado do sacrifício de Cristo, duas coisas aconteceram conosco. A primeira é que nós fomos justificados pelo seu sangue. E a segunda é que nós somos salvos pela sua vida. Portanto, ele está falando de dois movimentos de Deus. Dois movimentos de Deus em nossa direção. O primeiro movimento é o de nos declarar justos a partir do sacrifício de Jesus. Ou seja, o sacrifício de Cristo satisfez toda a demanda da justiça eterna em relação a nós por causa da nossa rebelião. Então, graças ao sacrifício de Cristo, graças à morte de Cristo, à sua crucifixão, nós não devemos nada mais ao Pai, porque o castigo que nos traz a paz estava em Cristo Jesus. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Então, esse é o primeiro movimento. A cruz nos tira do inferno. Ou seja, não tem mais nenhum motivo para ficarmos aprisionados nas trevas, não tem mais nenhum motivo para sermos escravos dos espíritos malignos, dos anjos caídos. Nós fomos resgatados, não há mais nenhuma punição nos aguardando e pronto, fomos arrancados com mão forte das garras das trevas e fomos transportados
em segurança, fomos transportados para o reino de Jesus Cristo e não há mais nenhuma condenação nos aguardando, não há mais nenhuma acusação contra nós, estamos liberados, nossa dívida foi paga. Então esse é o primeiro movimento. Mas o segundo movimento é o que o Paulo chama de ser salvo pela vida de Cristo. Como vocês sabem, a cruz tem todo o significado que tem, porque Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, não foi o único ser humano crucificado. Pelo contrário, milhares de seres humanos foram crucificados. Jesus de Nazaré também não foi o único inocente que foi injustamente crucificado. Sem número de inocentes foram crucificados pelo Império de Roma. A grande diferença é que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é que demonstra que Ele era o Salvador, que, tendo vindo à terra, saldou, pagou por todos os nossos pecados. A ressurreição de Jesus Cristo é que comprova que a morte dele não foi um martírio, foi um sacrifício. E que ele foi sacrificado por amor a nós, e graças ao sacrifício dele, nós fomos salvos, ou seja, nossa dívida foi paga. E nós sabemos disso porque ele ressuscitou, o que quer dizer que o sacrifício dele foi aceito e ele triunfou sobre a morte, que era a nossa grande algoz. Essa é a grande vitória de Jesus Cristo, porque você precisa se lembrar que nós não estávamos necessitando de gente que morresse por nós. Vou dizer novamente, nós não precisávamos de alguém que morresse por nós. Nós precisávamos de alguém que vencesse a morte por nós. Na história da humanidade, há muitos seres humanos que se entregaram à morte por outros. O nosso problema, nós não precisávamos de mais um mártir. Nós precisávamos de alguém que triunfasse sobre a morte, que vencesse a morte. Por isso, todo o sentido da cruz está na ressurreição. Todo o sentido da cruz se revela na ressurreição. Nós não precisávamos de alguém que morresse por nós. Nós precisávamos de alguém que vencesse a morte por nós. Que triunfasse sobre a morte. Então nós precisávamos de alguém que, em morrendo, enfrentasse e vencesse a morte. E é isso que significa a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele triunfou sobre a morte. Vamos imaginar que o filho pródigo está lá na pocilga e ele recebe algumas visitas. Primeiro ele recebe a visita de alguém que acredita que o mundo é um eterno retorno. Que a gente morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna, morre, reencarna, e aí vai, um eterno retorno, um ciclo sem fim. Então imagina que ele recebeu a visita dessa pessoa, ele está lá, desesperado, com fome, um péssimo patrão, não deixa ele comer nada, não dá um adiantamento, ele está lá desesperado, ele quer comer a comida dos porcos, mas ainda resta para ele um fio de dignidade, ele resiste, aí ele recebe uma visita.
Ele recebe uma visita e essa pessoa que o visita acredita no eterno retorno. E aí essa pessoa diz para ele assim, olha, não fica desesperado. Isso vai mudar, isso vai passar. Ah, é? Vai, fica tranquilo. Isso aqui é parte de um processo que você está vivendo de aprendizado. Ah, puxa, é mesmo? É. Então, o que você acha que eu devo fazer? Não faça nada. Não faça nada. Até porque os porcos também são seres humanos que reencarnaram em porcos. Ah, tá certo. Então, o que eu faço? Não faça nada. Cuida bem dos porcos. Cuida bem dos porcos. Aí ele diz, mas eu não aguento a pocilga. Calma. Vou ensinar você a meditar e você vai viver na pocilga como se a pocilga não existisse. Tá bom, e daí? Quando isso vai acabar? Isso vai acabar quando você morrer. Então quando eu morrer acaba. Acabou, não volto mais aqui, não. Você volta. Aqui, não. Você volta, pode ser que você volte um porco, pode ser que você volte uma barata, mas pode ser que você volte um rei. Você vai voltar. E aí? Aí vai passar um outro ciclo e você vai morrer e vai reencarnar. Vai morrer, vai reencarnar. Vai morrer e vai reencarnar. Isso não para nunca? Não para nunca. Então eu vou sempre viver e morrer, 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 viver e morrer. Nenhuma diferença nisso? Não, tem. Uma hora você vai viver como barata, outra hora como ser humano, outra hora como cachorro, outra hora como cavalo, outra hora como ser humano. Você vai ter muitas experiências. Isso é o pessoal que crê no eterno retorno. Mas vamos supor que ele recebesse uma visita de um sujeito que não crê no eterno retorno, mas crê na reencarnação do mesmo jeito, mas quer que um dia a reencarnação vai parar. Então ele diz, e aí, estou aqui nessa pocilga, estou desesperado, o que eu faço? Não faz nada, isso é o seu karma. Isso é o seu karma, você cuida bem dos porcos, porque isso vai fazer você viver melhor. E um dia você vai morrer e vai reencarnar melhor do que você está vivendo aqui, até você acabar de pagar tudo que você deve. Legal. E depois que eu acabar de pagar tudo que eu devo, eu vou ressuscitar finalmente? Vou ser liberto da morte? Não. Você vai virar um espírito que vai ser aperfeiçoado. Aí o camarada diz, não, mas você quer dizer que eu vou ser fantasma para sempre? Ele diz, vou ser fantasma para sempre? Mas vai ser um fantasma iluminado. Não, mas eu não quero ser fantasma. Não tem jeito. Vai ser fantasma. É o melhor que tem para você, é ser fantasma, você não volta mais e você vai ser um fantasminha iluminado. Qual o grande problema dessas duas pessoas que foram visitar o filho pródigo? Eles não sabem o que fazer com a morte. Eles não sabem o que fazer com a morte. A morte continua sendo uma oponente invencível. A morte continua sendo uma oponente insuperável. Eles não sabem o que fazer com a morte. Por isso, nós precisávamos de alguém que triunfasse sobre a morte, que dissesse para nós, vocês vão ressuscitar para nunca mais conhecer o significado da palavra morte. É isso que é a ressurreição de Jesus Cristo. É por isso que a crucificação de Cristo tem tanto significado, porque ele ressuscitou. A vitória de Cristo não é que ele morreu, é que ele morreu para ressuscitar. Ele morreu para vencer a morte. Essa é a grande vitória de Jesus Cristo. Não é que ele simplesmente morreu,
Ele morreu para ressuscitar. Ele morreu para vencer a morte e venceu. Ele disse isso. Eu volto em 3 dias. Ele não disse, eu reencarno em 3 dias. Ele disse, eu volto. Eu, do jeito que vocês estão me vendo aqui, eu volto em 3 dias. Eu vou enfrentar a morte. Eu vou vencer a morte. E eu volto em 3 dias. Para anunciar a libertação de vocês e a ressurreição de vocês. Então, quando você fala da crucifixão, é disso que você está falando. É disso que você está falando. É a palavra do Senhor Jesus sobre a reação do filho pródigo, que é, eu tenho um pai. Eu não tenho por que ficar aqui. Eu posso me levantar e ir embora. Isso é a crucifixão. Esse é o segredo da vitória de Jesus Cristo na cruz e na ressurreição. Tem sempre de guardar isso no coração. Porque senão, você não percebe o significado da cruz. Você cai no equívoco de achar que a cruz é a cruz pela cruz, que é a morte pela morte. Mas Jesus Cristo morreu para ressuscitar. Morreu para vencer a morte. Por isso o apóstolo Paulo pôde gritar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Isso é falar da crucifixão. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos e irmãs é que a crucifixão de Cristo é para a ressurreição. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O primeiro movimento de Deus aqui em Cristo Jesus é pagar a nossa conta. A morte, o sacrifício de Cristo paga a nossa conta. A demonstração de que a conta foi paga é a ressurreição. A morte não tem mais poder sobre nós. Esse é o ponto. A morte não tem mais poder sobre nós. Nós ressuscitaremos. Já somos ressurretos em Cristo Jesus. Eu me lembro que uma vez eu falei numa cidade da região metropolitana de Campinas, e falei sobre a necessidade de a igreja ser eficaz na sociedade, etc. E os pastores entenderam a mensagem, graças a Deus, e eles começaram um trabalho de resgate das crianças da cidade, principalmente as crianças que estavam em situação de risco. Depois de um tempo eu voltei para aquela cidade e o pastor me contou os triunfos que eles estavam logrando pela graça de Cristo na cidade, por causa do trabalho deles de socorrer as crianças em situação de risco. E aí o pastor me disse que dos grandes triunfos deles nesse momento é que eles tinham ganho do promotor da cidade o privilégio de cuidar de todas as crianças que estavam em situação de risco e que estavam em liberdade vigiada e que estavam em situação de recuperação. E aí o promotor passou para os pastores, a organização que os pastores montaram,
todo esse cuidado com as crianças. Eu disse, puxa, extraordinário. Então o promotor deu a vocês o trabalho de recuperação das crianças, de cuidar das crianças infratoras e de recuperá-las. É, exatamente. Eu disse, puxa, e o promotor é evangélico, por isso que ele fez isso? E ele disse, não, curiosamente o promotor é espírita. Eu disse, puxa, isso é mais extraordinário ainda. Por que ele não entregou para a Federação Espírita? E o pastor me disse, eu fiz a mesma pergunta para ele. Por que o senhor não está entregando para a Federação Espírita e está entregando para nós? E ele disse, olha, só entre nós, pastor, a minha religião explica por que a gente sofre. A sua tira a gente do sofrimento. Essas crianças não estão precisando de ninguém que explique por que elas estão sofrendo. Essas crianças precisam de alguém que diga para elas, olha, existe vida do lado de fora dessa porta. Isso é ressurreição. Isso é ressurreição. É por isso que a crucifixão de Cristo tem tanto significado, porque ele venceu a morte ao terceiro dia. Porque senão, ele seria mais um na lista de seres humanos que os romanos crucificaram. E os romanos crucificaram aos milhares. E entre eles, muitos inocentes como Jesus. Só que Jesus era o Deus Filho, que se fez Filho de Deus, que se fez Filho do homem, para resgatar a humanidade dos seus pecados, para saldar o nosso débito com a justiça eterna. Então ele venceu a morte, e por isso, disse o apóstolo Paulo, é possível um segundo movimento de Cristo. Qual é o segundo movimento de Cristo? Seremos salvos pela sua vida. Então Paulo diz que a morte de Cristo nos reconcilia com o Pai. Porque agora o Pai não tem mais nenhuma conta a receber de nós. Está tudo pago. O sacrifício de Cristo foi aceito. Então nós estamos perdoados. Mas agora vem o segundo movimento. A vida que Cristo derrama em nós a partir da sua ressurreição. Então, a cruz nos tira do inferno e a vida de Cristo tira o inferno da gente. É esse o caminho. É isso que é salvação. Ser salvo é ser tirado do inferno pela cruz de Cristo e ter o inferno tirado de si pela vida de Cristo. A vida de Cristo vai crescendo em nós e vai engolindo tudo que ainda resta da morte dentro de nós. E isso vai nos transformando em seres humanos, em gente como gente deve ser. E gente como gente deve ser, é gente como Jesus de Nazaré. Hoje à tarde eu contei uma história verídica que aconteceu no hemisfério norte, com um irmão em Cristo, que foi quem levou um grande pregador norte-americano chamado John Wimber aos pés de Cristo. Esse homem é um homem de uma cidade pequena, crente, muito crente, reconhecido pela cidade, respeitado pela cidade, um homem justo, um homem de Deus. Esse homem foi ajudar um jovem recém-convertido que precisava de um lugar para morar. E ele então recolheu esse jovem na casa dele. Esse jovem que ele recolheu em casa, violentou e matou a filha dele. E fugiu. Ele então recebe a notícia e diz para a esposa, eu vou tentar encontrá-lo antes que a polícia. Porque se a polícia encontrá-lo, primeiro que eu, a polícia vai matá-lo. Então eu vou encontrá-lo antes. E conseguiu. Achou-o antes da polícia, trouxe-o à polícia, entregou-o à delegacia,
o jovem foi preso, foi julgado e foi condenado à morte. Mas aquele homem visitou aquele jovem na prisão e acompanhou aquele jovem no corredor da morte todos os dias. Todos os dias ele ia visitar aquele jovem. Cuidava daquele jovem. Até que aquele jovem finalmente se converteu. Ajudou aquele jovem a entender a conversão. E no dia que o jovem foi executado, ele chorou copiosamente, sentindo a morte daquele jovem. No dia seguinte, os jornais da cidade daquele homem, como que tivessem combinado, escreveram na manchete: pela primeira vez, nós vimos um cristão. Isso é o que a vida de Cristo faz em nós. A vida de Cristo nos torna gente como gente deve ser. Gente como Jesus de Nazaré. A cruz de Cristo nos tira do inferno. A vida de Cristo tira o inferno de nós. Isso quer dizer que nós não temos desculpas. E que o segredo da vida cristã é render-se à vida de Cristo. Mas por que nós não nos rendemos à vida de Cristo? Porque a coisa mais difícil que existe é arrepender-se. Nós nos arrependemos num primeiro momento quando somos convencidos pelo Espírito de Deus que somos maus e que estamos no inferno, porque herdamos essa maldade e vivemos com essa maldade, e por isso somos escravos da maldade e dos seres malignos. Mas que Cristo morreu na cruz, o sacrifício dele foi aceito pelo Pai, e nós podemos ser arrancados com mão forte das garras das trevas, sermos perdoados e podemos ser levados à glória eterna. A gente então admite que precisa de um Salvador. Mas a gente tem muita dificuldade de admitir que precisa de um Senhor. Então, aí começa o processo da dificuldade do nosso arrependimento. Nós começamos a justificar uma série de atos nossos. Nós, ora, justificamos dizendo que exigir isso de qualquer pessoa é muito radical. Ora, nós justificamos dizendo todo mundo vive assim. Ora, nós justificamos dizendo eu até sei que é pecado, mas isso é mais forte do que eu. E por aí vai. Por aí vai. O que na verdade nós estamos resistindo é a vida do Senhor. Nós não estamos permitindo que a vida do Senhor engula toda a morte que ainda há em nós. Há certas coisas que a gente continua gostando de fazer, há certas coisas que a gente ainda continua gostando de sentir, há certas memórias que a gente continua gostando de lembrar. E o Espírito diz para nós: não faça isso. Isso torna você menos gente do que você podia ser. Não faça isso. Isso impede você de ser gente como Jesus de Nazaré demonstrou que você pode ser. Mas a gente gosta daquilo. A gente ainda não conseguiu concordar com Jesus Cristo que aquilo é maldade. Então o nosso problema não é tanto com a recepção dos efeitos da cruz.
é com a recepção dos efeitos da vida. Nós não temos nenhum problema em sermos salvos. Temos problema em sermos transformados. E é aqui que nós somos pegos nas várias encruzilhadas que o adversário arma para nós. Nós não queremos ser transformados. A gente quer continuar nutrindo certas coisas, praticando certas coisas, ou acariciando certas coisas no coração. Mas isso é mal. Isso é marca de morte. Isso é a presença da morte ainda em nós. Mas nós não conseguimos admitir isso. E aí nós não conseguimos orar o Pai Nosso. Porque a gente consegue dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente consegue dizer, perdoa os nossos pecados. Mas a gente não consegue dizer, santifica o teu nome. Porque a gente sabe que Deus santificar o nome dele é arrancar o que resta de morte dentro de nós. Então, o segredo de tratar com a questão da cruz é nunca separá-la da questão da ressurreição. E nunca esquecer que a cruz e a ressurreição fazem parte de dois movimentos de Deus na nossa vida. O primeiro movimento é o de resgatar-nos do inferno. Porque com a morte de Cristo na cruz, nossos pecados foram pagos. E nós estamos perdoados. E essa parte da fé cristã, todos nós gostamos. Mas tem a segunda parte da fé cristã. Agora que fomos reconciliados pela cruz, seremos salvos pela vida de Cristo. A cruz nos tirou do inferno. A vida vai tirar o inferno de nós. E é por isso que você cruza com um sem número de cristãos que juram que saíram do inferno. Mas fica claro que o inferno ainda não saiu deles, pelo menos não de todo. Porque há uma série de coisas que fazem parte do inferno e ainda fazem parte da vida deles. Justificam, apresentam desculpas, comparam-se com outros que são piores, elegem os seus gadarenos que provam que eles são sadios, mas na verdade continuam resistindo à vida de Cristo. Então é para isso que nós temos de nos entregar todo dia, para que a vida de Cristo nos purifique, arranque o inferno de nós. É interessante que Jesus estava falando com a mulher de Samaria, e depois que ele revelou à mulher de Samaria que sabia que ela vivia com um homem que não era seu marido, a mulher de Samaria disse para Jesus: nossos pais disseram que era para a gente adorar aqui nesse monte, e vocês dizem que é para adorar lá em Jerusalém.
E Jesus disse: olha, vem a hora em que vocês não vão adorar nem nesse monte nem em Jerusalém, mas nós adoramos o que conhecemos, vocês adoram o que não conhecem, porque a salvação é dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São esses os que o Pai procura para seus adoradores. Então, Jesus tinha acabado de dizer para ela que sabia que o homem com quem ela vivia não era seu marido, que ela já tinha tido 5 maridos, mas que esse agora não era seu marido. E ela começa a falar de adoração. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas no tempo de a mulher de Samaria, no tempo de Jesus, adorar a Deus era ir pedir perdão. Se alguém dissesse, eu vou adorar a Deus, todo mundo naquela época saberia o que ele estava fazendo. Ele vai levar um cordeiro ou um pássaro, dependendo das suas posses, para ser sacrificado no lugar dele, para que ele possa ser perdoado. Então, na verdade, o que a mulher de Samaria estava falando para Jesus eu sei que eu tenho um problema para resolver com Deus, mas ninguém sabe de verdade onde é que se resolve esse problema com Deus. Os nossos pais disseram que era nesse monte, vocês dizem que é Jerusalém, mas ninguém sabe de nada. Aí Jesus diz, não, eu sei, é lá em Jerusalém, mas eu sei mais. Eu sei que vem a hora, e já chegou, em que vocês poderão pedir perdão ao Pai em todos os lugares, em toda hora, a partir de vocês mesmos, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade, ou seja, importa que quem reconhece o seu pecado acerte com ele imediatamente onde estiver. E aí a moça disse para Jesus assim, olha, eu vou esperar o Cristo, o Messias. Porque vem o Messias e ele vai dizer todas as coisas para nós. Por que ela disse isso? Ela disse isso porque Jesus estava mudando coisa demais. Jesus estava dizendo que não precisava mais do templo. E o templo? É em qualquer lugar então? É. Então Jesus está dizendo, não precisa mais de templo. Mas Jesus está dizendo mais. Jesus está dizendo, não precisa mais levar nenhum pássaro, nenhuma ovelha, nenhum cordeiro. E a pergunta natural era, e quem vai morrer no meu lugar? E a resposta de Jesus seria, eu vou morrer no seu lugar. Você vai poder pedir perdão a Deus em qualquer lugar, a qualquer hora, e vai ser perdoada, porque eu vou morrer no seu lugar. Então essa parte da fé cristã é extraordinária. Quem não quer ser perdoado imediatamente? Mas quantos de nós realmente quer não ter que pedir de novo perdão por aquilo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E isso é o que a vida de Cristo faz em mim. A vida de Cristo não apenas me faz, me diz, olha, a morte de Cristo me avisa que eu estou perdoado. Se eu confessar o meu pecado, eu estou perdoado. Mas me diz que assim como a cruz perdoa o meu pecado, a vida me purifica dessa injustiça, de modo que eu a vença. Porque qual é o segredo da vida cristã? É vencer a morte todos os dias. E onde é que a gente vence a morte? Quando a gente vence o pecado que nos assedia. E quando é que a gente vence o pecado que nos assedia? Quando nós dizemos, Senhor, faz a tua vontade em mim, me livra do corpo dessa morte. Então, adorar a Deus, na verdade,
é pedir perdão para ser transformado. Foi o que Deus disse para aquela mulher. Sabe por quê? Porque quando nós falamos de adoração, na maioria das vezes nós começamos a cantar. E cantar é ótimo. Principalmente quando nós cantamos os cânticos como o que vocês cantam aqui, que são extremamente bíblicos. É ótimo. Mas você tem de se lembrar sempre que nós somos criaturas, Deus é o Criador, então nós somos menores do que Deus. Deus é infinito e nós somos finitos. E isso quer dizer que nós somos infinitamente menores do que Deus. Isso significa que quando nós dizemos que Deus é santo, é verdade. Mas o santo que nós conseguimos dizer é infinitamente menor que o santo que Deus é. Quando nós dizemos que Deus é bom, é verdade. Mas o bom que nós conseguimos dizer acerca de Deus é infinitamente menor que o bom que Deus é. Então, quando é que a nossa palavra realmente encontra Deus? Quando nós dizemos: Deus, nos perdoa. O Senhor está certo, eu estou errado. Eu rogo ao Senhor que me perdoe e que me transforme, porque eu não quero viver mais assim. Aqui eu me tornei um adorador de Deus. Porque adorar a Deus é invocar a Deus de tal maneira que a cada dia eu me ponha, ou eu seja posto por Ele, em condições de santificar o seu nome. E é aqui que entram as nossas boas obras, porque as nossas boas obras são fruto do que a vida de Cristo fez em nós. À medida que a vida de Cristo vai tirando de nós o inferno, as marcas mais profundas do inferno vão desaparecendo. E a marca mais profunda do inferno é o individualismo, o egoísmo, o egocentrismo. E eu começo a olhar para o outro e ver o outro. E como Jesus começa a me responsabilizar pelo outro. Por isso, Jesus disse à sua igreja que fizesse a luz da igreja brilhar, para que os homens vissem as nossas boas obras e glorificassem o nosso Pai. Então, qual é a grande prova de que Cristo venceu? Ele ressuscitou. Qual é a grande prova de que fomos salvos e estamos sendo salvos pela vida de Cristo? Estamos ficando cada vez mais parecidos com Cristo, pessoalmente, e agindo cada vez mais parecido com Cristo, pessoal e coletivamente. E onde é que isso aparece? Nas nossas boas obras. Então a gente sabe, todo mundo sabe, essas pessoas não só passaram pela cruz, a cruz passou por elas. E a vida de Cristo os alcançou. E agora, a vida de Cristo dentro deles está engolindo tudo o que resta da morte. E eles estão se tornando gente cada vez mais parecida com Jesus de Nazaré. Ou seja, eles estão se tornando cada vez mais gente como gente deve ser. E comunitariamente, eles estão causando impacto em todo lugar onde eles estão. Porque essa vida que está dentro deles está aparecendo nas boas obras deles. E o mundo e tudo à volta deles está ficando melhor.
Porque é isso que significa ter passado pela cruz e a cruz ter passado por nós. E isso é que realmente faz a gente experimentar o resultado da cruz. E talvez muitos dos que abandonaram a cruz é porque, na verdade, nunca a cruz passou por eles. E eles não viram a vida de Cristo engolindo a morte dentro deles. E é isso que nós precisamos entender. Esse é um caminho, esse é o caminho cristão. Lembre-se, nós não somos seres iluminados. Ser iluminado é esotérico. Nós não somos seres iluminados. Nós somos seres luminosos. Jesus Cristo não disse: vocês são aqueles que são os iluminados do mundo. Jesus Cristo disse: vocês são a luz do mundo. Vocês não são seres iluminados. Vocês são seres luminosos. Vocês são seres que iluminam. Por quê? Porque a minha vida está em vocês. Eu acendi vocês. Porque está escrito que a vida de Cristo é a vida, é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todos os homens. Porque a vida de Cristo é luz. Os esotéricos dizem: luz é vida. Nós dizemos: vida é luz. A vida de Cristo é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. É isso que está dentro de mim e dentro de você. A vida de Cristo. Ele nos acendeu. Deixa essa vida transformar você num luminar. Deixa essa vida fazer de você um ser humano, um homem e uma mulher, como Jesus de Nazaré. Deixa essa vida engolir toda a morte que ainda existe em mim e em você. Porque foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou. Para que a vida dele acendesse você. Para que eu e você nos tornássemos luminares num mundo marcado pelas trevas. E finalmente, os seres humanos, olhando para nós, pudessem entender o que significa ser gente, como gente deve ser. Porque nos veriam reproduzindo a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o veriam pela nossa forma de viver e pela forma como as nossas obras iluminam o caminho da humanidade. Que Deus nos abençoe. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.